Olá, muito boa noite para você de casa nesta quarta-feira, ou você que está no seu trabalho, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND. Aliás, hoje nós vamos aqui conversar com uma pessoa que durante praticamente a vida inteira é dedicada à cultura açoriana. Exatamente. E ela começou a pesquisar mesmo, a nossa convidada de hoje, lá em 1985 ainda. Toda a cultura açoriana, passando também, claro, pela festa do Divino Espírito Santo e tudo aquilo que a gente entende como a riqueza que os Açores deixou para a gente aqui na ilha de Santa Catarina, né? E em todo o estado de Santa Catarina também. Eu estou muito orgulhoso aqui de ter hoje a escritora Lélia Nunes junto com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Eu é que agradeço a gentileza da ND de convidar para estar aqui nesse programa que já é uma referência hoje no estado de Santa Catarina. Que bacana. E a senhora, como uma referência, né, na cultura açoriana, não podia deixar de participar também desse programa. Aliás, a senhora já escreveu vários livros, né, sobre a cultura açoriana, é pesquisadora desde 85, como eu falei, e agora a senhora está lançando mais um livro. Aliás, ela acabou de me presentear esse livro aqui, ó. Olha que coisa linda, Caminhos do Divino. É um livro exclusivamente dedicado à cultura da festa do Divino Espírito Santo, é isso? Exato. Na realidade, eu trabalho esse tempo todo que tu colocaste, né, quase 50 anos, com a cultura catarinense, né? Eu já tive a oportunidade de escrever sobre os ucranianos de Papanduva, Iraceminha e toda aquela região, e que é a história cultural de Santa Catarina é belíssima, né? Nós temos os mais diferentes olhares e das mais diferentes povos que aqui vieram construir o nosso povo. Mas é com certeza que o litoral de Santa Catarina e a ilha de Santa Catarina, onde estão assentados o maior contingente de portugueses oriundos do arquipélago dos Açores e também da Ilha da Madeira. Então, tem sido esse realmente o meu trabalho maior. A sua trajetória, né? É, verdade. Agora, esse daqui, Caminhos do Divino, Lélia Pereira Nunes, um olhar sobre a festa do Divino Espírito Santo. Por que você resolveu se dedicar a essa obra, que é uma obra-prima, na verdade é um documento que a gente tem aqui sobre a festa do Divino Espírito Santo, né? Alexandre, essa já é uma terceira edição, na realidade. Já tive duas primeiras edições, até sempre eu procuro botar nas minhas capas dos meus livros o artista catarinense. Então, a primeira edição e a segunda foi uma capa, um trabalho belíssimo também de um cortejo da Vera Sabino, né? Que nasceu aqui na nossa ilha de Santa Catarina. Essa terceira edição, ela praticamente todo o livro, onde foi possível, tem uma obra do Vili Zumblick. Vili Alfredo Zumblick, natural de Tubarão, minha terra natal, e que a vida inteira ele pintou as bandeiras do Divino. Ele até se dizia assim, eu sou um porta-bandeira. Um dia que eu morrer, eu quero levar uma bandeira no céu. Inclusive, essa imagem que está na sobrecapa aqui, o seu Vili está ali. Ele tinha quebrado o braço, ele é um dos que estão ali junto da bandeira. Olha só que legal. Porque é a bandeira... E esse quadro se chama Caminhos do Divino, realmente. Caminhos do Divino. É uma trajetória junto à BR-101, sabe? Aqueles caminhos, esse quadro é de 1987, ou início dos anos 90. E o seu Vili, então, tem mais de 2.000 telas sobre a temática do Espírito Santo. E essa daqui que eu tinha mostrado também agora há pouco, ó, vou mostrar novamente. É belíssimo. É do Juarez Soares, né? Não, Juarez Machado de Juarez Joinville. Machado, perdão. Olha, essa tela, eu acho assim, uma das mais belas telas pintadas do Espírito Santo da arte pictórica de Santa Catarina. O Juarez fez uma exposição muito linda que se chamou Isso é Santa Catarina, onde ele pegou vários textos de autores diversos, né? E pintou cronistas principalmente. Eu tenho um quadro sobre o pescador de uma crônica do Sérgio da Costa Ramos, e esta é baseada numa crônica minha sobre a festa do Espírito Santo, já em 95, se não me engano. Olha, em 95. Agora, o interessante é que a senhora fez praticamente uma peregrinação em várias cidades aqui do nosso estado, né? Para falar, para mostrar, na verdade, identificar os lugares onde a festa do Divino é mais presente, né? São várias cidades aqui do litoral? São. Hoje, no litoral de Santa Catarina, com certeza, são mais de 50 municípios que celebram a festa do Espírito Santo. Olha só. E eu peguei alguns do norte, peguei até, inclusive, eu escolhi, vamos botar assim, que acho que a palavra pegar não está bem colocada. Eu escolhi, eu elegi aquelas festas onde eu senti que a tradição estava mais preservada, que não havia tanta interferência, embora não posso negar que a cultura é um fato dinâmico.
e que, com o passar dos anos, ela sofre acréscimos, né? Vai se misturando, até a música vai tomando alterações durante o seu entoar, diferentes músicas mesmo. E aí, as diferentes municípios, nós temos festa, como exemplo, a festa do Espírito Santo da Praça Getúlio Vargas, da Irmandade do Espírito Santo, que é essa do século XIX, a primeira coroação em Santa Catarina de 1806, e a primeira festa 1766. Então, o que nós temos ali? Temos a festa mais antiga do estado. Aí vamos lembrar que Tubarão é uma festa mais antiga, mas é do século XIX. Século XIX, Laguna das mais antigas. A mais antiga, então, é onde? Qual cidade? É o centro de Florianópolis. Centro aqui, mesmo? Ela era, primeiramente, ela era feita na catedral. Há, inclusive, um trabalho muito bom do Gilberto Gerlach, que nos deixou há pouco tempo, sobre desterro, e ele, naquele tomo, ele conta, tem uma crônica descritiva de um dos viajantes estrangeiros, um suíço, onde ele conta a história, a festa do Divino Espírito Santo na catedral, que naquele tempo é a igreja matriz. Nossa Senhora do Desterro, ele conta dali como é que eram os festejos. Até por um lado da igreja nós tínhamos o Império. Era o Império e a Rua do Espírito Santo. E com o tempo essas coisas, eu sempre digo, a urbanização, a mobilidade da cidade, a interferência do clero, né, e tudo isso fez com que essas festas, algumas, sofressem alterações. Mas a essência da festa é sempre a mesma. Então, lá no norte, eu peguei Penha e Barra Velha. E elas são muito semelhantes, ela lembra, eu sei que tu conheces a Ilha do Pico, ela lembra muito a festa do Pico. O quadrado de madeira, ela manteve aquilo, porque nós tivemos um contingente da Ilha do Pico e Ilha de São Jorge muito grande, e também da Terceira. Mas as outras ilhas, como o próprio Faial e São Miguel, muito pouco, e a mesma coisa, Santa Maria quase nenhuma, e de Corvo pouquíssimas. Então, das 9 ilhas dos Açores, quantas que ainda tem realmente enraizada a festa do Divino? Não, em todas. Em com todas muita ainda força. Sim, inclusive, segunda-feira que passou era o dia da região. É chamada Segunda-feira da Pombinha. Segunda-feira, depois do Espírito Santo, é o dia dos Açores. O dia dos Açores, porque a festa é realmente identitária. Onde existia um açoriano no mundo, com certeza, ele é um devoto do Espírito Santo. Ou levou consigo, nem que seja por baixo da pele, o culto ao louvor do Espírito Santo. Assim foi na nossa terra, em Santa Catarina, em outros estados do Brasil. Assim também é no Canadá, nos Estados Unidos, na Bermuda, São Domingos, Venezuela, enfim. Onde tem Havaí, açoriano, né? onde tiver um açoriano, com certeza. Agora, uma pergunta. Dessas cidades aqui, eu estou vendo várias aqui, por exemplo, que a senhora citou, né? Barra Velha, tem Blumenau também, Penha, Itajaí. Blumenau, eu tenho uma curiosidade com Blumenau. Até os blumenauenses talvez vão se espantar de eu falar nisso. Blumenau tem festa do Divino? Tem. Mas por que eu fui lá buscar a festa do Divino? Ela não tem esse formato que tem uma festa realizada em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu. Não, a festa é um ano na igreja, na matriz São Paulo, outro ano na igreja protestante, que é o Fixten. Então, eles têm um grande culto, uma grande celebração, tem pães, massas, tal. Não, é uma festa que nós temos uma tradição católica na região, também portuguesa, naquela área, mas nós temos a chegada do imigrante alemão no século XIX, que é o protestante, mas que também tem o Espírito Santo. Como tem, né? E aí eles, um ano, uma festa de um lado, com as suas quermesses e artesanato, no outro ano a festa acontece na igreja protestante. Bacana. E até muita gente se questiona, porque Blumenau, a gente sabe que tem aquela questão das festas alemãs, principalmente o Oktoberfest, né? E a festa do Divino, ela já foi mais forte lá em Blumenau? Ela se mantém como uma festa do calendário religioso, sem essa pompa que tem as nossas festas. E às vezes, até uma coisa da pompa eu gostava de falar, tu vais ver muitas imagens lindas aí sobre esse cortejo, essa corte, o imperador, imperatriz, as meninas que envolvem as páginas, a bandeira, antes era uma só que levava a bandeira, ou agora já são 4. Então, havendo uma mudança na sociedade e a interferência da cultura... E essas coroas também são... essa é Penha, é lá no norte do estado. Essa daqui é no norte do estado. Norte do estado, Penha. Vamos mostrar aqui, olha só. Penha e Barra Velha, são as duas imagens daqui, ali. Ó, essa foto aqui, ó, que tem essa coroa. As coroas são praticamente idênticas em todas as culturas? Há semelhança. As mais antigas, elas tinham 4 arestas apenas, aquelas que formam
a coroa em si. Mas, com o passar dos anos, elas também se modernizaram e nós vamos encontrar com 6 arestas, né? Nós vamos encontrar assim, nos Açores, por exemplo, tem na comunidade, na Ilha do Faial, no Salão, uma coroa que não tem essa parte de cima, é a coroa aberta, que se chama. Sim. E tem até uma história, uma lenda muito interessante sobre essa coroa, que conta-se que houve uma invasão de mouros na Ilha do Faial. Você sabe que a Ilha do Faial é uma ilha internacional, é um porto de grande chegança, vamos dizer. Todos os navegadores passam por ali? Todos os navegadores passam, com certeza. Tem histórias fantásticas do Faial. E ele foi invadido, piratas mouros. E tem 2 versões. Uma versão é que quando viram que o pirata chegou, começaram a esconder tudo. E esconderam uma coroa que tinha lá, que essa coroa tinha sido presenteada ao rei de Portugal. Mas há uma outra versão, que junto estava um rei mouro, que deixou a sua coroa numa pedra, daquelas pedras de basalto, né, no muro. E uma moradora, eles foram embora. E eles guardaram, só que voltaram, os piratas voltam. E aí essa parte é verdadeira, ela escondeu na coxa da perna, ela vestiu a coroa, porque é uma coroa aberta, e ela ficou com o dia inteiro com aquela coroa, sei lá quantos dias, presa na perna. E a perna inchou, e a coroa então foi cortada. Essa coroa está lá no salão, e por causa dessa história tem uma tradição. Todo ano uma coroa fica na casa de alguém, para que ela não seja nunca mais roubada. E está lá a marca do que ela foi cortada, e isso você tem a oportunidade de ver. São coisas interessantes que, sim, claro, que a festa traz. Mas, Lélia, conta pra gente um pouquinho assim, para quem está em casa e às vezes não entende muito a essência da festa do Divino Espírito Santo, o que é? Qual é a grande essência? Por que ela é contada até hoje? Bem, primeiro nós vamos começar assim. A festa ela é religiosa, está no calendário da Igreja Católica, porque celebramos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Divino Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso, quem é católico sabe dessa sua formação. Mas tem a outra história que acompanha junto ao Espírito Santo, que é a tradição do culto ao louvor do Espírito Santo. Exatamente há 700 anos atrás, num maio, há 700 anos atrás, a Rainha Isabel instituiu o culto ao louvor do Espírito Santo e a Irmandade do Espírito Santo na cidade de Alenquer. Então, lá foi a primeira festa. Havia uma briga, um conflito muito grande, isso é história, não é só lenda, muitos pensam que é lenda, e ela já tinha instituído a Irmandade, através com os franciscanos, o culto ao Espírito Santo, ao Senhor Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ela era uma grande devota, e ela prometeu que se a guerra não acontecesse, se houvesse paz entre os irmãos, a cada domingo de Pentecoste, ela coroaria o seu súdito mais pobre, mais humilde, com a coroa do reinado. Então, veio que no ato de instituição do culto, há uma mulher, que foi a Rainha Isabel de Alencar. E ela se ajoelharia na coroa, na almofada real. Quase todas as nossas festas, principalmente de Santa Catarina, ela tem a almofada e essa história da nossa coroa. Então, nas festas de Santa Catarina, e são cerca de 50 a 60 festas, varia, algumas depois de muitos anos, os últimos 5, 10 anos, o padre resolve criar a festa, mas eu acho que nem é o padre que resolve. A festa do Divino Espírito Santo não é o pároco que resolve, é o povo que resolve, é o povo que quer. Se junta, né, a comunidade toda. Se junta a comunidade, porque nós não temos uma festa do Divino. Eu sei que um dos antigos párocos da cidade de Tubarão, que está com 96 anos, o padre Raimundo Ghisoni, ele tem guardado a coroa, o cetro, a salva, a bandeira, ele tem tudo isso guardado lá na cúria de Tubarão. E ele sempre dizia, eu conversando com ele, assim, Lélia, a minha esperança é que alguém um dia de Tubarão queira fazer uma nova coroação, porque desde 1967 foi a última festa, 68 foi a última festa do Espírito Santo em Tubarão. Tubarão, 68. Tubarão, 68, faz muitos anos que não foi, mas deixou de ser feita e foi porque sempre é uma festa bastante dispendiosa, né? Sim, continua sim. sendo. Geralmente ela é bancada o quê? Pelas prefeituras? Hoje em dia, há muitas prefeituras, como é o caso da Prefeitura de Florianópolis, através da Fundação Cultural de Florianópolis, Franquilin Cascais, elas deixam no seu orçamento
uma quantia, um recurso para dar apoio para aquelas festas todas, sim, seja Santo Antônio, Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul, Rio Vermelho, Saco Grande, Estreito, todas essas, se eles fizerem um projeto, se remeterem à fundação, elas têm esse apoio. Bacana, de alguma até maneira, porque é bem luxuoso até, né? E a mesma coisa São José também faz isso, Palhoça faz, entendi. Outras fazem. Por que eu ia continuar do luxuoso para aquele Sim, que não entende? Isso. Então, nós temos a festa instituída pela Rainha Isabel. Mas também nós temos no Brasil o Império. O Império, sim, claro. E Dom Pedro I, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, estiveram em Santa Catarina e presentearam com uma coroa. A primeira coroa da Lagoa, que foi roubada, foi doada numa visita de Dom Pedro. O Dom Pedro também esteve em Santo Antônio de Lisboa, Santa Amaro. Porque tem essa diferença, né, que lá em Portugal era o rei. Aqui, ou era o imperador. Exato, aqui é o imperador. Isso, aqui é o imperador. Só Santo Antônio de Lisboa nomeia o rei e a rainha. Ah, é? Só Santo Antônio de Lisboa. Não sabia Todos disso. chamam o imperador e a imperatriz. O imperador menino e a imperatriz menina. No começo, nem tinha menina e imperatriz entre nós, era o menino. Por exemplo, o governador Aderbal Ramos da Silva, quando ele tinha 4 anos, ele foi o imperador da festa da Irmandade do Divino Espírito Santo aqui da Praça do Getúlio Vargas. E ao seu lado estava uma menina. É uma coisa assim, tão importante para a comunidade que esta festa aqui do centro, todos os governadores de Santa Catarina, a partir de Aderbal Ramos da Silva, foram festeiros desta festa. Ou eles, ou seus filhos, de alguma maneira, alguém da sua família esteve ou foi coroado, sempre esteve presente, todos, sem exceção. E eu acredito até que muitos dos nossos prefeitos fizeram essa festa. Imagina. E não há partido político. Na festa do Espírito Santo existe o Espírito Santo. E não se diz não ao Espírito Santo. É uma crença que vem... Acho que eu sempre digo que o Espírito Santo está tatuado na alma do catarinense do litoral. Agora, já que é tão importante assim, tem um significado tão grande, né? E como a senhora é muito... é uma pesquisadora assídua muito devota também, é verdade. Mas assim, se a senhora tivesse que dizer, de todas as cidades aqui de Santa Catarina que ainda cultuam... vamos ver. Mas a senhora prefere algum, acha que é assim, não, essa cidade ou essa localidade ainda cultua a festa do Divino Espírito Santo em toda a sua essência? Existe um lugar desse? Opa! É complicado, é complicado dizer assim, essa né? Eu podia dizer, Santo Antônio tem interferência, até porque ela faz em setembro e celebra com a Nossa Senhora das Necessidades. E desde 2005, Santo Antônio introduziu também, a primeira era a sopa, mas agora eles chamam do cozido do Divino Espírito Santo. Sim. Acontece lá, é uma das raras. Eu considerava o Ribeirão da Ilha a que mais tinha... Como eu não assisti os últimos anos, não posso afiançar. Claro, né? Claro. Mas Ribeirão da Ilha era as que mantinham a maior tradição ligada ao nosso litoral aqui. A nossa do centro, ela também mantém a quinta, a sexta, o sábado, as novenas, tudo mais, mas hoje nós temos junto o papel da grande obra social que a Irmandade do Espírito Santo mantém em Florianópolis, que é a de São Vicente de Paula, né? Certo. Aí você vai falar, e Santa Amaro da Imperatriz? Santa Amaro da Imperatriz é uma coisa assim fantástica, porque Dom Pedro esteve lá em outubro de 1845, exato. Mais forte, essa presença do imperador está lá. E aí, que também esteve por lá. E eles não só fazem essa festa com tanta força, mas lá tem a influência da imigração do alemão, que chega em 1829. A primeira festa é de 1854, foi o padre José Macário, que era pároco da região de São José, Palhoça, Bom Jesus, Nazaré da Palhoça, aquilo ali, e Santo Amaro pertencia aqui. Então, ele que cria a festa, institui a festa do Espírito Santo, e até a música, a cantoria do Divino lá de Santa Amaro, ela é toda muito especial para a região e foi produzida por um cantador de versos do sul do Rio. E ele era um bom fazedor de versos, e ele fez a cantoria do Espírito Santo. Mas a senhora deu uma volta, mas respondendo a pergunta, seria o quê? Florianópolis e Santo Amaro, não? Florianópolis ainda tem mais... Eu acho que a Lélia, Ribeirão da Ilha. Ribeirão da Ilha. Ainda eu sinto ela mais... Olha, eu ia dizer agora há pouco que assim, acho que faz uns 5, 6 anos
que eu estive lá, ou um pouco mais até, que eu estive lá e eu vi a grandiosidade da festa do Divino Espírito Santo no Ribeirão da Ilha, porque eles tomam as ruas todas ali. Os passos do ritual, os né? passos do ritual. É fantástico, realmente é muito rico, né? É muito bonito. Dentro daquilo que nós chamamos de tradição, né? Agora, tem que lembrar o seguinte, por exemplo, a festa que era de Tubarão, ela também tinha as novenas, acontecia de 4 em 4 anos, exatamente por causa do valor, os pães de promessa, tudo isso acontecia, e as varas, aquelas varas, 4 varetas, né, de madeira, que se vê hoje ainda na Penha, e vê no norte, na Barra Velha, e em alguns outros municípios, se não me engano, Tijucas também faz a festa dessa maneira. Ela é uma origem que vem mesmo ali do Pico São Jorge e da Terceira, hoje já não se vê tanto com essas varas, mas o ritual ele não muda, Alexandre, é isso que eu queria dizer, não incomoda, não importa se lá em Santo Antônio nós temos a força da Irmandade mais a Nossa Senhora das Necessidades, ou que Santa Amaro tem influência da cultura alemã, ou que Itajaí o padre misturou um pouco com as pastorais religiosas que acontecem, ou hoje, agora na pandemia, que alguém botou a bandeira em cima do carro e saiu cantando pelas ruas de São José, levando a bandeira, né? Ou a bandeira nem entrou, por causa da pandemia. Olha, a gente vai continuar ainda falando um pouquinho mais sobre a festa do Divino e também um pouco mais sobre a história de Santa Catarina, que a senhora conhece tão bem, né? Mas daqui a pouquinho, rapidinho, a gente volta já aqui com Conexão ND, com Lélia Nunes, escritora e sábia também da cultura soriana. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao nosso Conexão ND desta quarta-feira, falando de cultura catarinense, principalmente da cultura açoriana, hoje com a escritora estudiosa da cultura açoriana, dona Lélia Nunes, que nos dá a honra aqui da sua participação. Aliás, ela que está lançando aqui pela terceira edição, né? Desse livro aqui, ó, que é o Caminhos do Divino, que está sendo relançado, no caso, amanhã, é isso, no mercado público, a partir de que horas? A partir das 4 horas no vão do mercado, com todos os cuidados no centro de Florianópolis, né? Que se exige, né? No Maravilha. centro de Florianópolis, nós vamos ter quase que uma mini festa do Divino, com imperador, com imperatriz, com foliões, com bandeiras. Só. Amanhã, a partir das 4 da tarde? A partir das 4. No centro ali no vão do mercado. Do mercado público de Florianópolis. Até às 6 horas da tarde nós estaremos lá. Maravilha. E na sexta-feira também tem lançamento? Sexta-feira tem um convite da Prefeitura de São José, então será no Teatro Adolfo Melo, recentemente restaurado, está belíssimo o teatro. E também teremos música, imperador, imperatriz, bandeiras. Agora eu quero só mostrar aqui, ó, de novo, a beleza desse livro, porque ele tem uma capa aqui toda espelhada, tem todos é um papel de altíssima qualidade, né? Com várias fotos. Se me permite, várias imagens, eu gostaria de cumprimentar o editor, que é da 2x4, que é jornalista também, Valmor Frites, da beleza que ficou esse livro, realmente. O carinho com que ele fez. Maravilha, tá de parabéns mesmo. Então, Caminhos do Divino, quem quiser adquirir o seu exemplar, né, vai estar lá no mercado público amanhã, a partir das 4 horas da tarde, no centro de Florianópolis, ali no mercado. Pelo site da... E vai ter uma festa ali também, né? Se Deus quiser. Com todos os cuidados. Com todos os Maravilha. cuidados. Agora, a senhora, na verdade, ocupa, né, a cadeira 26 da Academia Catarinense de Letras também. Exatamente. Porque você já tem uma vasta bibliografia, vários livros aí escritos, não só sobre a cultura açoriana, mas também da cultura catarinense toda. Eu escrevo ensaios e crônicas, né? E a base, realmente, o tema, normalmente, é sobre a cultura catarinense e alguns trabalhos biográficos, mas sempre eu me foco muito na nossa literatura, a literatura produzida no estado de Santa Catarina e a literatura hoje ligada aos Açores, sempre. Há sempre uma ponte que vai e vem, né, de mão dupla entre os dois lados. E eu estou na Academia Catarinense de Letras, fui eleita em 2013, na vaga de uma grande mulher, que era a Silvia Amélia Carneiro Cunha, que estava... A cadeira 26 é muito interessante. O patrono é o único catarinense que está na Academia Brasileira de Letras, o Lauro Miller, né? Nosso Lauro Miller é 26 anos, jovem governador. E o fundador da cadeira é Adolfo Konder.
Então, os Conder, que é família, é tradição também de Santa Catarina, mas pouca gente sabe que o Adolfo Conder tinha uma família de uma avó soriana, Flores, da religião, se não me engano, era do Faial. E era do Adolfo Conder. Bacana. Que foi nosso governador também. Verdade. Agora, a senhora não para, né? Eu percebo que a senhora está escrevendo em todos os momentos, não para de lançar livros. Tem coluna também lá no Diário dos Açores, lá em Portugal, né? Exatamente. A gente tem uma imagem também aqui, né? É? Do Diário dos Açores. Opa, que surpresa. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Diário dos Açores, está aí a capa. Eu não sei de que dia é essa, na verdade. Foi uma entrevista que eu fiz com o nosso vice-prefeito, né? Florianópolis. Topázio. Era Novos Tempos nos Açores, é uma nova administração em Santa Catarina. Coincidência, a edição de hoje, eu também estou na capa. Também está na capa. É Tempo de Festa do Divino. E aí fala da Festa Divina. A senhora é como se fosse uma correspondente aqui em Florianópolis, do Diário dos Açores? Eu até, por conta desse trabalho com o Diário dos Açores, essa coluna também ela é reproduzida no Português Times, que é um jornal da comunidade açoriana da costa leste americana, Fall River. Também no Tribuna Portuguesa, que é de Modesto, na Califórnia, e no Luso Press, que é da comunidade portuguesa açoriana em Montreal, no Quebec. Então, sempre quando eles mesmos automaticamente já é repassado lá e se chama Pedra de Toque, que é o nome do Pedra de Toque do outro livro. Do outro livro. E também, desde 27 de fevereiro, se não me engano, de 2006, eu sou responsável pelo blog das comunidades, que é da Rádio e Televisão de Portugal, a RTP, RTP Açores, um dos seus diretores, Lopes Araújo, há muitos anos fez esse convite, e sou eu aqui, e uma colega minha da Universidade lá do Canadá, da província de Ontário, ela é até da Ilha de São Jorge, nós duas é que mantemos esse blog, que é um blog de cultura, realmente, da produção cultural dos açorianos espalhados no mundo. Quando é que surgiu essa paixão, dona Lélia, pelos Açores, pela cultura açoriana, por contar sempre essa história e estar sempre próxima, porque você também já foi várias vezes para lá, né? Me conta um pouquinho, como é que surgiu isso? Essa paixão, por que essa essência? Eu penso, primeiro, vamos começar, que eu acho que o meu negócio começa com a Festa do Divino. Certo. Eu sou uma menina criada na rua da igreja, onde a Festa do Divino passava. Inclusive, aqui no livro tem um quadro do Zumblick, que é a festa, o cortejo descendo a rua, da minha rua, né? Da rua da igreja, Rua Coronel Colasso. Essa é uma foto de 2000 e... essa aqui será? Essa tela do Zumblick, só, vamos mostrar aqui. Baseada numa foto de 1915, antiga Igreja Nossa Senhora da Piedade. Eu morava bem ali onde é que está, e nasci aí nessa rua, onde está o cortejo. Então, eu já começo ali. Quando meu pai me procurava, ou a mãe, onde é que está a Lélia, pode crer que ela está atrás da bandeira do Divino. Ou atrás da Lira Tubaronense, que Tubarão tem uma banda centenária chamada Lira. Então, começa assim. Depois tem a coisa do Vili. Sempre que eu penso no seu Vili, eu lembro eu com o nariz na vitrine da Ótica Zumblick, onde o seu Vili expunha os seus quadros. Sempre teve esse carinho muito grande, uma proximidade também familiar muito grande conosco. E aí a vida vai, eu fiz sociologia. Quando eu começo a trabalhar na Universidade Federal, e como professora, eu estou aqui, e noto uma coisa que me chama a atenção, que os nossos alunos conheciam muito pouco da cultura catarinense. E eu começava a dar aula e ia falar da cultura catarinense até que o meu departamento teve a ideia de criar o estudo dos problemas catarinenses. Aí eu deitei e rolei naquilo que eu gostava, que era a cultura catarinense. E como é que veio os Açores? A primeira visita do governo dos Açores a Santa Catarina na década de 80. No final dos anos 80, era o reitor o Dr. Hernani Bayer, Hamilton Savi, que fizeram os primeiros contatos, e o Dr. Walter Fernando Piazza era o presidente do Instituto Histórico. Então, esses três, e mais o Dr. Oswaldo Ferreira de Mello, que é um grande compositor também, né? E eles começam a fortalecer isso, que já havia acontecido em 1948, um congresso de história, onde se celebrava os 200 anos do povoamento açoriano.
Tanto que na Praça 15, nunca ninguém mais soube onde é que está, mas está ali, em algum ponto, quase mais ou menos na frente da Casa Câmara Cadeia, naquela região, está enterrado um baúzinho de ferro com documento daquele 1948. Não brinca, sério? Verdade, mas ninguém sabe onde é que está. Sabe Está ali. Tá. Alguém... Vou fazer uma escavação lá. Ficou ali. Alguém sabe que naquele lugar ficou em 1948. Mas a senhora acha que, por exemplo, a sua função, a sua missão de vida talvez seja realmente cada vez mais aproximar essa cultura e não deixar morrer a cultura, porque a gente precisa se identificar com a nossa cultura? Eu considero essa a cultura de base, ela é uma identidade. Eu sempre digo que o Espírito Santo, ele é migrante, o fenômeno da migração que está no sul do Brasil e que está no mundo todo, no caso nossos que somos ancestrais açorianos, de 1748, ou seja, temos um sanguinho aqui com 273 anos, exato. É a nossa identidade cultural. A minha identidade está muito mais voltada e ligada aos Açores. Então, quando eu escrevo, sou convidada para ir aos Açores para falar sobre a nossa cultura da ilha, eu já escolho para falar sobre a Irmandade do Espírito Santo, aqui da Praça Getúlio Vargas, 250 anos de história, de tradição. Eu lembro que foi isso. E dali começou. Uma das pessoas até que está aí, está aqui na orelha do livro, o doutor Eduardo Maione Dias, é um grande estudioso, tá chamado Cronista da América. Entendi. Ele faleceu agora, dia 24 de abril, e vivia na Califórnia, não é açoriano, era português, mas trabalhou muito com a imigração. Ele sempre colocava essa história do Divino Espírito Santo. E quando eu falei desses 250 anos da tradição, ele disse, você tem aí uma distância nossa, mas não é distante da origem, porque você tem a essência, a bandeira, a coroa e tal. Aí aquilo começou. E foi ali, lá naquele ano, apesar de eu ter ido em 1988. Sim. Mas em 94, quando eu apresentei o primeiro trabalho, dali para frente, começou. Sempre. E qual é o risco que a gente corre, por exemplo, até as gerações mais atuais, qual é o risco que essas gerações correm se não tiverem, por exemplo, essa identidade, se não conhecerem de onde elas vieram, para onde elas vão? A identidade, já vem o id, né? A identidade, aquele ser, mas nós temos a identidade. Você tem o RG, e eu sempre digo que o nosso RG é a nossa identidade cultural, porque eu vejo a cultura como um código genético, código social genético de um povo. Se não tem povo, não tem cultura. É o povo que faz. Então, como essa identidade permanece, ela se renova, se identifica, ela renasce outra vez. Vamos falar da identidade de Santa Catarina. Ela não é uma identidade açoriana. A Santa Catarina é um estado multicultural. Nós temos gente de todos os povos que aqui vieram e formaram a sua história. Temos nossos índios, os donos da terra. Temos um negro escravo que chega, inclusive já chega com Dias Velho, que veio para prear o índio que estava aqui. Depois começam a chegar. Se é um corpo, por que o Silva Paz dizia que Santa Catarina era um corpo sem alma? Por que ele dizia isso? A alma era nós, era o povo, não tinha. Aí traz essa gente para cá, porque essa terra é um corpo sem alma. E essas almas foram chegando. Chegaram os alemães, chegaram os italianos, chegaram os gregos no final do século XIX, o Nicolau Savas, chegaram os ucranianos com a construção da estrada Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, que deu o conflito do contestado, e vão chegando os poloneses, os letos na região de Urubici. Se tu começar a olhar a quantidade de povos, os austríacos, 1935, com o ministro Tales, né? Se nós começarmos a olhar essa quantidade de povos que foram chegando, essa é a identidade de Santa Catarina. Eu estou falando da nossa, nascidos aqui, sim, eu em Tubarão, tu aqui na maternidade Carlos Correia. Isso, exato. Então, a nossa identidade, a identidade de Ilhéu, a identidade de Florianopolitana, ou eu de Tubaronense, com essa cultura que me foi passada, que é a cultura dos meus antepassados, dos Oliveira, dos Machado, dos Cardoso, claro, que estão atrás de mim. E a tua missão qual é, então? Dentro de tudo isso que a gente falou, qual é a sua grande missão? É verdade, porque eu já tenho que pensar nisso, né? Eu já estou com 75 anos, já sou uma senhora bisavó. Opa. Eu espero que o meu bisneto, que acabou de nascer, ele
continue. Não que ele seja como missão, mas que eles tenham essa identidade cultural catarinense e que ele trabalhe por Santa Catarina. Acho que nós todos temos essa responsabilidade, um compromisso de ajudar Santa Catarina a crescer. Você acha que um pouquinho está se perdendo dessa cultura, dessa identidade, principalmente com essa migração tão grande, né? Muita gente vindo para cá. Mas você acha que tem que lutar mais para permanecer essa cultura? As pessoas que estão vindo de fora, elas têm que entender o catarinense, que recebe muito bem. Sim. O Ilhéu recebe muito bem, é um povo muito hospitaleiro, mas o Ilhéu também gosta de ver a sua cultura respeitada. O seu jeito de ser, o pertencer vem nisso aqui. O jeito de ser e de estar. Então, tu perguntas, a identidade vai morrer? Claro que não, Alexandre. Porque se eu criei uma família, a família tem os valores que eu vou passando, mesmo que ela sofra interferência externa, ela caminha junto, a identidade não desaparece. A identidade é esse código genético que está na pessoa, no ser humano. Se ele é de origem italiana, ele luta para aquela coisa do italiano, das coisas dele, da comida, da dança, da poesia, enfim, é isso. Eu vejo quando eu fiz um trabalho sobre Papanduva, sobre os ucranianos em Papanduva, meu Deus, o amor que aquelas pessoas, Papanduva, Lebon Regi, Iracema, Iraceminha, tinham pela cultura ucraína. Do mesmo jeito, um pouquinho para lá, Itaiópolis eram os poloneses. Ou entramos aqui em Blumenau e toda aquela região, Trombudo, Ibirama, Pomerode, o que você vai encontrar? Nós vamos encontrar exatamente a cultura germânica. Sem dúvida, sem dúvida. E olha, para você que quer, por exemplo, encontrar um pouco mais da nossa cultura açoriana, da festa do Divino Espírito Santo, está aqui nesse livro fanástico, que está sendo publicado novamente pela terceira vez, né? É a terceira edição do Caminhos do Divino. Do Divino, aqui, ó. Olha só que bonito. Um livro fantástico que está sendo lançado novamente amanhã no Mercado Público de Florianópolis. Ela é ampliada. Ampliada, né? E tem alterações nos dados geográficos, etnográficos, né? Sim. De todas as cidades pesquisadas, até da festa, imagens novas das festas dos últimos anos estão aí presentes. Mostra até essa suntuosidade que continua presente nas nossas festas, mesmo com sacrifício. A cultura, é o que eu te disse, é a tatuagem que está dentro contigo que identifica. Nosso código genético. Por isso que você não diz não ao Espírito Santo. É verdade. Quem que vai dizê-lo? Então, olha, não perca o lançamento amanhã, a partir das 4 da tarde, no centro de Florianópolis, ali no Mercado Público. Está aqui, ó, Caminhos do Divino. Você vai se deleitar aqui com essa obra, que é muito bacana. Está fazendo essa festa no mercado. Que legal. Obrigado, Lélia Nunes. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado mesmo e até a próxima. Tá certo? Se Deus quiser. Maravilha. Muito obrigada pela gentileza e uma boa noite também, a todos. querida. Uma boa noite para você de casa também. Quarta-feira que vem a gente está de volta aqui no nosso Conexão ND. Até lá.